Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui e aí eu quero te convidar a assistir o vídeo até o final, deixar o seu comentário, deixar o seu like, também inscrever-se em nossos canais aqui no Facebook, na nossa Rádio Falusb, no nosso Facebook Israel Fonseca e também lá no YouTube Isfama Jesus. Pois é, queridos, então fazendo isso você contribui para a expansão do reino de Deus e para o crescimento do nosso canal, tanto aqui no Facebook como também lá no YouTube. Então, como já disse, vamos seguir lição de número 6. Lição essa que tem como título a consciência, o atributo interior. Melhor dizendo, a consciência é o tribunal interior. Esta lição tem como texto áureo, baseado em Atos, capítulo de número 24, versículo de número 16, que diz assim, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo faz referência à sua consciência no que diz respeito à defesa e também a acusação. A nossa consciência, conforme a lição, ela serve tanto para nos defender, como também para nos acusar. Tem, porém, que observarmos que a Bíblia recomenda que maior do que a nossa consciência é Deus, para nos absorver quando por ela nós somos acusados, e a Deus nós recorremos para que nos perdoe, ok? O comentarista também deixa como verdade prática a seguinte frase: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Isso aqui é muito importante e eu quero pontuar. O mundo vem cada vez mais trazendo ideologias que busca moldar o caráter do ser humano, inclinando ele sempre contra Deus. Todas as ideologias que o mundo sustenta e patrocina e financia, todas elas vão de encontro a valores que estão expressos na Bíblia Sagrada. E estas ideologias são fortemente patrocinadas por todas as mídias, seja ela rede social, TV, cinema, teatro, todas elas patrocinam essas ideologias, as quais querem mudar o caráter do ser humano, o distanciando de Deus, fazendo com que a sua consciência se cauterize no que diz respeito aos valores divinos. Mas nós estamos aqui para combater através da palavra de Deus. Por isso que eu te peço mais uma vez, não deixe de assistir esse vídeo até o final e também deixar o seu comentário. Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: fé e consciência pura devem caminhar juntos, baseado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 19, e capítulo 3, versículo 9. Vamos dizer assim: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida.
conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Aí está Paulo fazendo uma recomendação a respeito de sentimento, o sentimento mais sublime, que é o amor, mas que esse amor ele precisa ser verdadeiro e um amor baseado na justiça de Deus, ok? Não dessa forma que o mundo prega o amor, querendo que a injustiça seja tratada de forma amorosa e não aplique com rigor aquilo que deve ser aplicado. Não é esse amor. Deus não tem esse amor. O amor que Deus tem é equilibrado com a sua justiça. Ok? Então, vamos ter discernimento nesta questão. Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz assim, devemos nos preocupar com a consciência dos outros, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 10 ao versículo de número 13, que diz: porque se alguém te vir aqui que tens conhecimento sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo que Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pereceis contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o seu irmão, nunca mais comereis carne, para que meu irmão não se escandalize. O que é que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando a nós termos um discernimento de atitude em momentos em que você está acompanhado de irmãos que você compreende que ele não tem capacidade de enfrentar tais situação. Se aquela situação a qual o irmão, mesmo não sendo pecado, mas ele vai se escandalizar, aí Paulo recomenda que você não faça, não por você achar que seja pecado também, mas para que você mantenha o seu irmão de pé e a consciência dele não venha a ser induzido a fazer aquilo que não é correto só por achar que é incorreto. Então, precisamos ter esse discernimento. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: a consciência regula a nossa conduta perante o Estado, baseado em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7, que diz: toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, por isso é que resistir à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si mesma condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para mais obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela, porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se faz o mal, teme-a, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por que razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. Quem tributo, tributo, quem imposto, imposto, quem temor, temor, quem honra, honra. Aí está Paulo dando uma boa recomendação para a nossa boa conduta social. Mas cada um saiba discernir esta boa conduta social
haja visto a degradação da sociedade atual. Tomemos muito cuidado para não sermos ludibriados e esse ludibrio venha por meio da falsa interpretação da palavra de Deus. Ok? Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: o sangue de Jesus purifica a nossa consciência, baseada em Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim, porque se o sangue de touros e de bodes e as cinzas de um novilho espargido sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno sofreu si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aí, Paulo mostra também, ou o escritor aos Hebreus mostra também quão profundo é e quão mais eficiente é o trabalho do Espírito Santo no que diz respeito à lei da consciência e à antiga lei da carne, ou a lei escrita em tábua de carne ou tábua de pedra, porque a lei do Espírito, ela consegue penetrar até no mais profundo da consciência, o justificando para servir a Deus. E no sábado, finalmente, queridos, a nossa meditação diária diz assim: Deus sonda o nosso interior e os desígnios do nosso coração. Baseado no Salmo de número 139, verso 23 e 24, e Salmo de número 19, verso 12 e 13, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim alguma coisa mal. Guia-me pelo teu caminho eterno. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorir de mim. Então serei sincero e ficarei limpo das grandes transgressões. O comentarista dessa lição, ele aponta que um dos perigos mais profundos no que diz respeito a esse contexto de consciência é o pecado de soberba e orgulho, que às vezes ele nos ludibria, nos engana, e a gente nem percebe que nós tornamos um soberbo. Então, o salmista, ele na sua oração, ele pede que Deus o livre também da soberba, guarde ele da soberba, e que nós também precisamos estar conscientes, pedindo sempre a Deus que nos guarde da soberba, porque a soberba sempre aparece quando você ou quando qualquer pessoa executa um grande feito. A soberba aparece logo dizendo: olha como você é o tal. E aí, se a pessoa não tiver ligada no Senhor, se deixa se envolver pela soberba e o orgulho lhe toma, e dali para frente só é derrota. Mas que Deus nos guarde de tudo isso, que tenhamos uma boa consciência diante de Deus. Se chegou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos junto compartilhar.